falou o que é, olha só. Por que começa? Meu nome é Samuel, eu tenho 15 anos, eu estudo numa ETEC chamada Professor Basilio de Godoy, lá na Vila Leopoldina, e eu tô aqui porque ela me chamou. Sou Giovana, estou aqui porque minha mãe me chamou e que eu achei interessante vir para escutar o que vocês têm a falar, porque eu não sei nada sobre o assunto e eu chamei eles porque eu acho que eles iam se interessar em saber sobre essas coisas, porque é importante ter visões diferentes. Meu nome é Vitor, eu tenho 14 anos, eu estudo na ETEC Getúlio Vargas e eu faço aniversário daqui a um mês. Meu nome é Vitor, eu tenho 14 anos, eu estudo na ETEC Getúlio Vargas e faço aniversário daqui a um mês. E eu tô aqui para o chão. Quer dizer que é a Giovana que chamou os dois, é? É articuladora, desde cedo, Vou né? falar que a mãe dela é pré-candidata. Ela comentou. Ela é super brilhante. Ela foi xingada de feminista na escola. É ela que A Carla ou a... Ah, é verdade, Súria. Mais foram em Campinas. Antes da gente definir quem seriam os pré-candidatos a vereadores e para formar a chapa majoritária, a gente começou a pensar como que seria nosso plano de governo. Então, como nós não temos dinheiro por nada, então a gente usou um documento do DOC e foi colocado lá para formar um plano de governo colaborativo e foi disponibilizado na internet pedindo para que as pessoas colaborassem com o nosso plano de governo. E aí agora a gente está querendo ver como que vamos levar isso para fora, tirar da plataforma digital para ter uma abrangência maior, né? Porque na internet, querendo ou não, nosso público é restrito. Então também já é uma convocação da sociedade para participar de algo que vai influenciar diretamente na vida deles, né? Acho isso super importante. E lá a gente conversa muito no coletivo a questão de um gabinete itinerante. Vamos fazer um gabinete na praça para conversar com a sociedade, vamos ir um gabinete para as comunidades, para poder escutar o que eles têm para nos dizer. Não, o político ele não é um popstar. O político está prestando serviço, ele é um funcionário público. Ele deve ser visto dessa forma, ele deve ser acessível às pessoas da mesma forma, né? Então eu acho que é uma mudança de consciência que a gente precisa, né? Comentando essa questão do popstar, porque teve um evento que eu participei que o prefeito de Campinas estava, e aí cheio de seguranças, as pessoas querendo tirar foto com ele, né? Tipo, o prefeito de Campinas. Como se ele fosse uma celebridade, não é isso, né? A nossa consciência tá errada, tá distorcida. Então eu acho que isso tem muito a ver com a democracia direta. Só uma coisa, o evento era marcado para começar 1h e terminar às 3h. A gente começou 1h40, agora são 3h30, é isso? Deixa eu só checar. São 3h30, todo mundo tá... A gente terminar 4h. eu acho uma boa, que a gente tem que voltar para Campinas. Todo mundo concorda, a gente terminar 4h. A gente já falou sobre o que era democracia direta. A gente já falou sobre os problemas da democracia direta. A gente deu uma pincelada sobre o consent e sobre o Democracy Oz, né? Sobre o Democracy Oz e... agora, que assunto que todo mundo quer falar aqui? Deixa eu fazer uma... só pra... Eu estava aqui gravando o evento, transmitindo ao vivo no Facebook, então essa discussão, desde o começo até agora, que agora acabou a bateria, tá no Rede Campinas 18, página nossa lá de Campinas. Se você quiser ter acesso, depois compartilhar na página do evento. Depois eu vou botar isso aqui também. Ainda a Tereza vai colocar esse daqui que vai ficar melhor, mais bem gravado. Mais bem gravado eu não sei, mas ele vai pra lá. Não, eu no celular tremendo.
Vamos só, como assim, como a gente está com esse tempo até as 4 horas, também vamos pensar que quanto mais a gente falar, menos o outro fala. Então só para... Quem tá inscrito? O Alex e depois a Tereza. Alex, Tereza Rosa. Eu queria, na verdade, só pontuar uma coisa, rápido. Dentro do que você falou, desculpa, não sei seu nome. Súria. Dentro do que a Súria falou do programa de governo colaborativo, existe uma questão interessante. Numa palestra que eu assisti do Eduardo Rombauer, ele fez um comentário que é assim: não existe vácuo na política. Então, assim, se a gente não ocupa o espaço, alguém vem e ocupa, né? Então, o programa colaborativo, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está com um site que se chama, a campanha, né, do Ricardo Yang, a rede, ela está com esse site, que é a São Paulo que Sonhamos. E é uma iniciativa muito bacana. Por quê? Porque é um site aberto para a população ir e falar qual é a São Paulo que a gente sonha, o que eu quero no programa de governo, tanto para o executivo quanto para o legislativo, que São Paulo que eu quero viver, né? Então o site existe, a porta está aberta, o ouvido está aberto, a gente está querendo escutar, só que a gente mesmo não vai lá e não ocupa esse espaço. Então, assim, não existe vácuo. Se a gente não ocupar o espaço, alguém vai ocupar. Se a iniciativa popular não ocupar o espaço, os interesses vão ocupar. Então, na verdade, eu acho que a grande jogada aí é a gente ter uma situação de educação, é trabalhar na educação que faça com que nós sejamos cidadãos mais participativos, né? Cidadãos críticos, cidadãos que questionem, cidadãos que procurem algum lugar para nos ouvir, né? Que isso esse comodismo que a gente tem, na verdade, entra nessa questão da ocupação do espaço. A gente deixa que o paizão governo, que o paizão político, que o paizão professor decida, porque acaba sendo mais fácil, é mais simples. Então a gente tem que disputar esse espaço. E eu acho que é a educação que vai criar condições aí, que vai criar massa crítica para a gente empurrar essa roda e fazer ela girar, né? Era isso. Agora a Tereza. Ela tem boas ideias, né? Em todos os lugares do mundo, né? As nossas propostas, elas estão focadas dentro da educação, bem comum a partir da escola. E as nossas propostas, assim, uma delas que é interessante é dentro de cada sala de aula, em cada ano escolar, formar, replicando o que a gente tem na rede, a escolha de duas pessoas, crianças, não importa a idade, uma porta-voz e um porta-voz dentro da sala, de cada sala, para que represente e ouça as crianças de cada sala. Então tem uma cadeira quebrada aqui, passa para o porta-voz. São pequenas ações de aprendizado, de representação e de ação direta, né? Cria-se um hábito, desenvolve-se esse hábito de fazer uma ação política mínima. Olha, essa cadeira precisa ser trocada porque quebrou. A lâmpada, né? A fiação, né? Coisas dentro de cada sala, em cada grupo de ano escolar. Então, criando um senso de participação. A criança vai crescer já participando, aprendendo que isso é natural, que é ela que reivindica, né? E já dentro de um mínimo de estrutura, um mínimo de hierarquia, um mínimo de senso de organização política. Tá? Isso está dentro das nossas propostas, né? Deixa eu só pegar uma outra pergunta para a Tereza. Cristina, certo? Tereza. Não, Tereza Miguel. Miguel, ok. Então, essa proposta é legal, tipo, soa bem quando você, por exemplo, candidata fala, pré-candidato, e assim, só que a gente, se a gente pegar o governo do Alckmin, que ele trata os estudantes com muito amor e carinho, né? A polícia mandou um abraço pra polícia aí. E tipo, essas ideias elas vão muito contra o governo vigente, né? Assim, então, como é que começar de baixo? Assim, como é que implementar uma ação mínima dessas
o sistema vertical ele é totalmente contrário a isso e ele dá a entender que essas ações não são possíveis de serem realizadas. Propor que a sala discuta, como nós estamos aqui. Tem custo algum aqui? Só o nosso transporte para vir aqui. Né? Mas propor que as crianças escolham, que elas debatam, que haja uma periodicidade, né? 2 meses, né? Que se faça um rodízio dessas crianças, para elas sentirem o que é agir, o que é enxergar, que a gente não enxerga. Né? Você vê, a gente enxerga um problema de fiação, a lâmpada está queimada na própria sala. Isso ano retrasado eu fiz um curso na faculdade de Santana. A gente vê que a gente não toma iniciativa de ir lá na secretaria, olha, a lâmpada está queimada. A gente só reclama e não faz. Né? Se você se habituar a reclamar e a procurar um canal que vai te representar dentro da própria sala, você cria um compromisso, uma responsabilidade. Agora, se há um obstáculo, se há interesses contrários, é contra eles que a gente tem que lutar. Né? E outra coisa assim, que a gente está falando do município aqui. Então no município isso é mais possível do que no estado, entendeu? E se o município, se o prefeito não deixar, se a Câmara não deixar, a gente pode ir na escola particular, falar com eles para eles começarem a fazer isso. Né? A iniciativa privada também tem que ser trazida para a conversa. É lógico, falar é fácil, fazer que para complementar aqui a fala da Tereza, só complementar a fala dela, a gente acredita na tecnologia como um agente de transformação. Quando a gente pensa em mandato coletivo, a gente quer incluir as pessoas, né? E fazer uma pressão. A gente sabe que a vereança sozinho é difícil, mesmo porque a fala que a Rose teve, né? Você está dentro de um ambiente que ele é totalmente estranho, se você não jogar o jogo dele, a gente não quer jogar o jogo dele. Então a gente acredita na tecnologia como inclusão, né? A gente quer um mandato coletivo, quer que as pessoas participem. Mas como vocês vão fazer isso? A gente não sabe. Né? Um exemplo que a gente tem eu trabalhava com internet, né? A gente foi vender internet lá na Serra do Mar. Chegou lá, não tinha escola. A gente foi dizer, tem comunidade, mas não tem escola. E, o que a gente vai poder fazer aqui? A gente foi lá na sua prefeitura e falou, nós não vamos dar dinheiro. Aí a gente foi lá na Fundação Lema, na Fundação Educar, e ele pagou um link para puxar lá na escola. E a gente pegou uma escola que era próxima para transmitir via streaming, né? As aulas para aquela população que não tinha. Quer dizer, foi uma iniciativa do zero, né? A gente pensa assim, acredita que a tecnologia pode incluir as pessoas e que cabe muito mais da gente também fazer as coisas. Né? Agora sim, se a gente for levar em consideração os grandes eventos que a tecnologia proporcionou, por exemplo, vou jogar 2 aqui, a Primavera Árabe e esse da Turquia agora, o golpe da Turquia. Esses eventos que tiveram um impacto muito grande e muito visível, eles não foram planejados. Então assim, quando eu chamo a atenção, não para me opor à sua opinião, mas tipo, quando a gente planeja um evento tecnológico muito grande, a gente tem que mensurar todos os impactos. Então no caso do Concentro, eu tenho certeza que os caras pensaram na possibilidade, se não for assim, como é que vai ser? Então a sua iniciativa de levar a internet e tal, ela tem que ser bem organizada. E eu tenho certeza, eu não cobro nada de ninguém que eu mesmo não faria no lugar. Então é por isso que eu tô aqui com uma postura crítica, entendeu? Uma visão diferente, porque você levou 1 milhão de pessoas na Paulista, levou para coisa do implante. Também. Qual a diferença de você incluir esse 1 milhão de pessoas no processo político? Qual a dificuldade nisso? Não vejo nenhuma. Eu não acho isso difícil, eu não acho que isso tem que ser planejado. Eu acho que você tem que abrir o debate e abrir a oportunidade dessas pessoas participarem. Aí eu acho que tem que ser apartidário e sem ideologia. Você tem que chamar as pessoas para que elas participem do processo. Senão eu chamei, foi 1 milhão de pessoas. Teve o impeachment. O país continua uma merda, né? Desculpem o português, claro. Por que não trazer essas pessoas para o engajamento? Eu acho que essa é a ideia que você tem com a ferramenta do Concentro, quanto utilizar a tecnologia, é trazer as pessoas, fazer isso que a gente está fazendo agora. Se eu não me engano, ele chama pela internet, né? O Fábio. Trouxe 20 pessoas aqui, né? Eu tenho hoje a tecnologia para trazer muitas pessoas. Acho que a grande pergunta que fica é como é que eu faço isso? Então, é o grande desafio. Na verdade, só para matizar o que ele colocou, houve uma situação dentro da Primavera Árabe em todos os países que o fato novo foi o acesso que as pessoas tinham à informação, que
que antigamente não tinha. Então, tudo isso daí gerou uma consciência e essa consciência explodiu. Porque na medida que as pessoas aprendem a pensar, aprendem a discernir sozinhas, elas vão buscar um caminho. Agora, o problema é depois do movimento. Se ele não estiver muito bem organizado e estruturado, o que acontece? Na Líbia, diversas facções acabaram tomando conta do governo e praticamente dividiram o país em dois. Na Tunísia aconteceu a mesma coisa. No Egito, eles conseguiram esvaziar usando mais ou menos a metodologia que usaram aqui no Brasil com relação a 2013. Né? Então as famílias estavam indo para as ruas, as pessoas estavam querendo participar, então foi introduzido um determinado coletivo dentro do meio, e esse coletivo promovendo atos de balbúrdia, de destruição, de vandalismo. Então aquelas pessoas que estavam indo, elas se afastaram. É a mesma coisa, vamos supor, esse grupo cresce, a democracia direta começa a ficar na voz das pessoas. Como o grupo ele é aberto, bastariam 4 ou 5 pessoas articuladas entrarem no meio do grupo e começam um movimento de violência. Ou uma discrepância muito forte, ou um ato mais brutal. Quem veio participar hoje fala assim, não volto mais, não gosto de violência, de repente um gritando com o outro desconstruindo o outro e tal. E aí é que se desvia. E eu ia comentar sobre o que o Hugo falou da virada cultural lá em Campinas. Tem um detalhe que foi super importante, por que deu certo de repente todo o grupo se unir e falar assim, não, nós vamos produzir 40 horas de programação, nós vamos na rua e tal. É que esse grupo que estava ali constituído era o pessoal da cultura. Não eram qualquer pessoas, eram músicos, eram atores, eram dançarinos, bailarinos, enfim, era o pessoal que já estava na cultura. Então foi muito mais fácil, inclusive foi a primeira vez que houve uma virada cultural em Campinas, que o pessoal obedeceu o programa e nenhum grupo entrou com atraso ou adiantado. Estava marcado para entrar às 11 horas, era às 11 horas. O próprio grupo administrou e fez o levantamento de todos os equipamentos que foram necessários. Foi 40 horas, há muito tempo o pessoal disse que não teve um movimento nesse Campinas também feito pela própria população. Então são 2 fatores. Primeiro, com quem que a gente está lidando. Porque obviamente uma pessoa que vem de um meio e outra que vem de outro, normalmente vai ter uma visão, uma percepção da realidade diferente uma da outra. E a segunda é saber para onde se dirige. Porque se tem uma coisa que todos esses movimentos mostraram, é que quando os grupos estão reunidos, sabendo para onde vão, as pessoas seguem. Se as pessoas querem uma reivindicação, mas não sabem para onde vão, o movimento se divide. Só um adendo que eu disse, quando eu comentei que é preciso que cada sala de aula, desde a capacidade de compreensão que as crianças tenham uma menina e um menino porta-vozes, para a gente também despertar nas mulheres o interesse pela política e o empoderamento delas. Então, isso passa a